Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. A droga There's this chemical. aumenta o teu potencial There's no criativo. such thing as a good drug and a bad Você drug. viaja num grão de areia, o grão de areia te explica o The universo. exploring Você spirit. tem um prazer enorme que a droga dá. Is there anyone out there who still isn't clear about what doing drugs does? I hate to break it to you folks, but we're made of drugs. Você está ouvindo Relatos Psicodélicos. Os seres humanos usam drogas desde sempre. Olá e boas-vindas a mais um episódio do Relatos Psicodélicos. Meu nome é Bruno, eu sou o apresentador desse programa e eu que vou te conduzir nessa viagem. Para quem não conhece, o Relatos Psicodélicos é um podcast de contação de histórias, onde a cada episódio a gente traz o relato de uma experiência com uma substância psicodélica diferente. Se é a primeira vez que a gente está falando daquela droga, nós também fazemos um apanhadão sobre os efeitos, riscos, histórias e estudos acerca daquele psicodélico em questão. E bom, voltamos aí de um hiato do podcast há pouco tempo. A gente lançou um programa novo esse mês, né? O Giro Psicodélico. Se você ainda não ouviu, tem o primeiro episódio aqui no feed do Relatos mesmo. E tamo aí na atividade, né? Finalzinho do ano. Provavelmente o último episódio do Relatos Psicodélicos esse ano, mas já aviso de antemão que em janeiro a gente já tá de volta aí com muito conteúdo aí pra vocês, porque 2025 vai ser um ano cheio aqui pro podcast. E bom, antes da gente ir pra pauta do programa, né, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que votou na gente lá pro Prêmio MPB de Melhores Podcasts do Brasil. A gente ficou em segundo lugar na categoria de cultura, né? Então, se você votou lá na gente, muito, muito obrigado. Fora isso, só passar aqueles recadinhos básicos que a gente sempre passa aqui no começo do programa, pra você não se esquecer. Se você não conhece, a gente tem uma comunidade de conteúdo exclusivo do Relatos Psicodélicos, né? O link tá na descrição do episódio, mas é catarse.me/relatos_psicodélicos. Lá você vai encontrar o nosso podcast exclusivo para assinantes, ou Além da Brisa. A partir de R$12 por mês você já tem acesso a esses conteúdos exclusivos, beleza? Para além disso, se você quiser ajudar o Relatos Psicodélicos pontualmente, vai lá no nosso livepix.gg/relatos psicodélicos, que aí você pode fazer uma doação, um pix a partir de R$1 ou, enfim, 1 centavo, eu acho. Fora isso, segue a gente no Instagram, no @relatos_psicodélicos, no nosso Discord, que eu vou deixar o link aqui do convite na descrição do episódio. E por último, também não se esqueça, né, de dar 5 estrelas pro podcast no seu tocador de podcasts. Bom, recados dados, né? Bora pra pauta do programa que tá bem legal. Pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre uma substância que a gente já trouxe aqui no programa, a dimetiltriptamina, ou para os mais chegados, né, a DMT. Se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre DMT, vai lá no terceiro episódio do Relatos Psicodélicos, há muito tempo atrás, que a gente fez um episódio aí exclusivo para DMT, onde a gente explica um pouquinho sobre a substância, fala sobre algumas coisas ali que cercam o uso, né, enfim. Então, se você quiser, eu te recomendo que escute o nosso terceiro episódio, principalmente se você não sabe nada sobre DMT, né? Eu acho que pode ser um bom primeiro passo aí para você conhecer um pouco sobre essa substância. E só para lembrar, né, que a DMT é uma substância que não possui uma dose letal conhecida, então é muito difícil você ter uma overdose por causa do uso de DMT. Ela também não é uma substância muito fácil de ser abusada, assim, né? Claro que isso não é impossível, mas a experiência de DMT, ela costuma ser muito intensa, então não é muito comum que as pessoas queiram ficar toda hora usando essa substância, né? Pra quem não sabe, a DMT que a gente tá falando aqui é a DMT em forma de cristais, né? O DMT cristalizado. A DMT em cristal, ela geralmente tem um aspecto
mais claro, assim, às vezes mais transparente, às vezes mais pro branco, assim, pro fosco. Eu já vi também muito cristal de DMT mais amarelado, né? E muitas vezes as pessoas pegam esse cristal e fazem uma infusão a partir dele, né? Em algumas seleções de ervas. E essa infusão, né, do DMT nessas ervas é chamado de changa, né? Mas hoje aqui a gente vai falar de uma experiência com DMT cristalizado mesmo, tá? E galera, falando em DMT cristalizado, changa e tudo mais, eu tava parando pra pensar aqui, vendo as substâncias que a gente já trouxe aqui no programa, e é muito curioso como uma boa parte das substâncias ilegais que a galera usa, muitas vezes são consumidas na forma de um cristal ou pó branco mesmo, né? Substâncias da família 2C, MDMA, cocaína e até a DMT são um bom exemplo disso. E olha, apesar da experiência de muitos usuários, fica difícil distinguir uma substância só no olho. Na verdade, é uma tarefa praticamente impossível. Nunca se sabe se aquele pó ou cristal branco que você comprou realmente é MDMA, ou se aquele papelzinho realmente tem LSD ou algum outro análogo com efeitos parecidos. É por isso que é tão importante, se você puder, fazer a testagem das suas substâncias. Isso pode ser feito de diversas formas, tá? Mas a mais acessível para o usuário e que é permitida aqui no Brasil é a testagem colorimétrica, mais conhecida como teste de reagente. Essa testagem é simples e rápida. Você pinga a solução em uma amostra da droga e checa numa tabela que substância corresponde à cor da reação. E é falando nisso que eu queria apresentar para vocês a Reaja, a mais nova parceira do Relatos Psicodélicos. A Reaja é um laboratório brasileiro de soluções colorimétricas que nasceu através dos pilares da redução de danos. No site da Reaja você pode comprar diversos tipos de reagentes para testar suas substâncias. Seja para identificar LSD, MDMA, cocaína, enfim, a lista é realmente longa, tá? Na verdade, a Reaja também possui reagentes de CBD e THC, caso você queira testar se aquele óleo que você comprou realmente possui algum desses componentes. Lembrando que a testagem colorimétrica indica apenas a presença da substância na amostra. Porém, esse passo é muito importante para garantir um uso mais seguro de substâncias. Saber que aquilo que você está tomando é LSD ou só uma substância da família N-Bomb pode ser crucial no caso de uma emergência durante o uso da droga. Até porque os cuidados mudam muito de uma droga para outra, né, galera? Para conhecer a Reaja é só acessar www.reaja.com.br. Além dos kits de reagentes, você também encontra informações importantes sobre testagem colorimétrica e redução de danos. Você pode comprar o seu kit direto do site mesmo, que eles entregam para todo o Brasil. E sim, galera, essa é a primeira parceria do Relatos Psicodélicos. E a gente tá muito feliz que isso tá acontecendo com uma empresa que tem tudo a ver com o conteúdo que a gente traz aqui no programa. Então eu recomendo mesmo que vocês conheçam o trabalho deles, tá? Mas bom, sem mais delongas, bora conhecer o viajante de hoje. Galera, no relato de hoje a gente vai trazer mais uma experiência retirada do Heroide. E, como vocês já sabem, é uma experiência de DMT cristalizado. No relato, o viajante não deixa claro a dosagem da droga. Na verdade, como é de costume, a gente tem pouca informação sobre o viajante da vez. Ele se identifica apenas como CG, e é um homem que diz ter tido essa experiência em 1998. Ou seja, há 26 anos atrás, hein? Uma viagem um pouco antiguinha já, né? E, como é esperado de uma experiência de DMT, o nosso viajante teve uma viagem muito intensa. Na verdade, eu acho que é mais uma daquelas vezes que a experiência pode ter 1000 significados diferentes ou simplesmente nenhum significado, sabe? Mas uma coisa é certa, né? Essa trip é só mais um exemplo de como se aventurar ali pelos reinos do DMT pode ter um impacto muito intenso para o usuário. Apesar do DMT não possuir uma dose letal, né, e não ser considerado uma substância de risco assim por si só, talvez um dos maiores alertas ao se usar DMT seja realmente não subestimar a experiência, né, e o conteúdo que ela pode trazer ali para o usuário, porque realmente é uma coisa que pode mexer muito com a gente. Fora isso, quem já está acostumado a ler relatos de DMT ou já usou a substância de fato algumas vezes, provavelmente vai perceber que esse relato é mais um relato arquetípico ali da experiência com a droga.
Mesmo ele sendo de 1998, eu imagino muito esse relato sendo contado por alguém que teve a experiência recentemente, tá? Mas bom, sem mais enrolação, aumenta o volume, coloca o fone de ouvido e bora pro relato. Derivando profundamente na maré visual do DMT, eu acabo de atravessar o fino tecido da fantasia visual dos fractais. Era como se uma camada fina do sonho tivesse se separado, e de repente, pum! Era como caminhar em uma noite escura, em direção ao cassino iluminado em Las Vegas. Senti como se tivesse andado pelos bastidores e entrado em um corredor de salas. Quando entrei em uma das salas, tudo estava em cores primárias, intensificadas ao máximo. As imagens estavam claras, nítidas e com cores muito vivas. Muitas vezes, mais vivas ainda do que as imagens anteriores, de antes de entrar na sala. Tinha duas pessoas ali. Um homem e uma mulher. Ou uma menina e um menino, não sei muito bem. Elas pareciam imagens geradas por um computador. Assim que entrei na sala, elas deslizaram até mim e falaram diretamente comigo. Elas diziam repetidamente: "Bem-vindo de volta!" E palavras como: "O grande vencedor! Ele retornou! Bem-vindo ao fim e ao começo! Você é o escolhido!" Enquanto eu olhava ao redor da sala, senti uma grande sensação de celebração pela minha chegada naquele lugar. Sinos tocavam, luzes piscavam, e o medo começou a crescer dentro de mim, enquanto eu sentia a profunda mudança que estava acontecendo no meu mundo. Aqueles dois seres mágicos começaram a me guiar pela sala, mostrando como, durante toda a minha vida, eles tinham me preparado para esse retorno. Eles me mostraram simultaneamente dezenas de experiências na minha vida que me levaram para esse momento. Eu vi uma enxurrada de imagens, pensamentos, situações, sentimentos crus, tudo se acumulando especificamente para esse momento. Esse momento tinha sido planejado. Eles me disseram que era um presente, que eu tinha sido selecionado para ser o escolhido. Senti um alívio enorme, excitação e medo daqueles seres. Nesse momento da experiência, fiquei com medo pela minha vida. Senti que esse presente me custaria a vida. Eu não queria ser o escolhido. Os seres sentiram esse medo em mim e começaram a segurar meus braços, me empurrando mais fundo para dentro do seu mundo. Senti o medo deles e comecei a acreditar que eu tinha saltado para fora do sonho, da droga, do meu corpo, da minha mente e entrado nesse super mundo. Eu comecei a acreditar naquela transformação. À medida que entrava mais fundo, vi, no centro da sala, um objeto azul e vermelho que parecia uma ampulheta. E a areia passava lentamente de cima para baixo. Percebi que essa ampulheta, conforme virava e passava a areia de um lado para o outro, estava também me transformando. Eu senti minha humanidade escorregar para fora enquanto era preenchido com essa nova luz poderosa. Uma luz de maior percepção, de clareza. Era como voltar para casa. Era familiar.
Parecia que eu estava acordando de um sonho pálido e vazio da realidade. Eu me sentia como um deus, onipotente. Percebi que esse presente não era só um presente, mas também uma sentença de morte para o meu corpo físico. Senti que tinha sido escolhido para receber isso, não por benevolência, mas por uma necessidade de liberar esse poder e essa percepção. Era necessário existir o escolhido para aliviar os outros. Era necessário existir o escolhido que percebesse completamente. Me senti como Cristo no momento de entendimento de sua divindade e o inevitável momento de sua crucificação. Também senti que todo esse conhecimento e percepção era grande demais para ser processado pela minha mente física, e que a morte era a transição óbvia. Quando esse momento de realização me atingiu, senti os seres sorrirem e se afastarem. Eles me disseram que eu era o escolhido, que isso era real e que nunca acabaria. Eles disseram: Você não acredita? Então veja! Nesse momento, eu sentei e abri os olhos. No mundo real mesmo. E foi aí que o verdadeiro pânico se instalou. Eu tava alucinando profundamente. O mundo real estava sendo coberto e transformado em um caleidoscópio psicodélico de energia. Cada superfície tinha um aspecto de película, de filme de cinema. Uma imagem após a outra, alinhadas e mostradas por um projetor acima. Eu entendi que essas eram as imagens primárias da nossa natureza simbólica, rolando lentamente sobre cada superfície, como os espíritos dos objetos. Senti que estava vendo o tempo em uma singularidade. Senti como se estivesse vendo os padrões simbólicos das coisas, como se fosse uma segunda percepção do verdadeiro significado de tudo. Na vida real, no quarto onde a gente fumou, tinha 2 pessoas sentadas do meu lado. Quando eu olhei para elas, me senti momentaneamente reconfortado. Mas, de repente, elas explodiram em dezenas de camadas bidimensionais de luz, parecendo pinturas futuristas geradas por inteligência artificial. Auréolas finas contornavam as formas dos meus amigos. Davi olhou para cima e disse: Bem-vindo de volta. O que me fez entrar em pânico. Porque quando ele disse bem-vindo de volta, eu não pensei que fosse de volta à realidade, mas de volta para o centro desse supermundo onde eu estava viajando. De volta como escolhido deles, ou pelo menos um entre eles. Percebi Davi e Paula como guias pessoais ou guardiões das portas, que estavam ali para me receber nesse novo estado. Esse momento me despediu do meu mundo, das minhas verdades, e fez com que eu acreditasse que minhas alucinações eram verdadeiras. Mais uma vez, senti a sensação esmagadora de ter vencido, de ter sido escolhido e de ser forçado a receber essa sentença indesejada de visão total. Tive esse impacto quando vi, de novo, a causa e o efeito da minha presença ali e o preço que eu ia ter que pagar. Eu tinha o bilhete premiado, e o preço do meu presente seria a transcendência. Mas junto com ela, a morte física também. Nesse momento, decidi aceitar o meu destino e senti uma sensação de colapso enquanto me entregava para essa experiência. Lembro de pensar que o fundo da ampulheta estava mais cheio e eu estava despejando essa vida antiga para minha nova vida. Eu disse em voz alta: Eu tô morrendo! Foi aí que perdi o suporte do meu corpo, de mim mesmo e até da minha existência. E comecei a flutuar. Davi então tocou na minha perna. Com esse toque,
Eu lembro de ter sido atraído de volta para o meu corpo e pensar: de jeito nenhum, eu não vou morrer não. Ainda não. E senti os seres sorrindo ao meu redor, olhando para mim. Senti o medo. Senti a força das minhas visões. Eu estava de volta na sala daqueles seres. E embora esse lugar fosse vibrante e psicodélico, eu conseguia compreender ele. Os seres mágicos começaram seu discurso sobre eu ser o vencedor e o escolhido. Senti que eles estavam me levando de volta pelo corredor para abrir aquelas visões icônicas e elétricas, rumo à minha morte. Então, eu disse novamente em voz alta: eu tô morrendo! E Davi disse: Cara, só mais 3 minutinhos e você vai ficar bem. Mais 3 minutinhos e você vai ficar bem. 3 minutinhos. Três minutos. Essa frase foi como um bote salva-vidas que eu usei para sair daquele mundo. Assim que fui capaz de acreditar que em mais 3 minutos eu seria normal de novo, tudo começou a desaparecer. Eu me senti no controle do meu corpo e da minha vida. Lentamente comecei a sair do mundo deles, de volta para o mundo embaçado de cores e padrões que a gente vive. Com um pouco de ajuda dos meus amigos, consegui acordar e me separar daquele momento. Eu ainda vibro com essa experiência e sou muito grato por ter estado com os meus amigos. Bom, galera, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito interessante, assim, né? Apesar de ser uma experiência típica, né? A gente pode dizer assim, de DMT. É muito louco pensar que essas experiências, entre aspas, comuns, já são muito extraordinárias, né? Muito intensas, muito profundas, assim. Então, é uma coisa que eu acho que passa um pouco aí de como que é a intensidade aí da experiência com DMT. Eu acho que tem alguns pontos nessa experiência, né, que eles são muito comuns, assim, em experiências de DMT cristalizado, né, em experiências de DMT fumado. Tanto essa coisa de encontro com seres, né, ou alguma coisa que simbolize ali seres que conversam com você, né, como se fosse uma coisa externa ali a você mesmo. Muito esse lance de salas, assim, né, corredor de salas. É uma coisa que eu já li bastante em experiência de DMT. Enfim, tem vários elementos, assim, que eu acho que são muito arquetípicos mesmo, assim, da experiência com DMT. E que eu não sei, assim, necessariamente o porquê disso, né? Se é simplesmente só porque grande parte das pessoas que buscam essas experiências acabam tendo as mesmas referências, né? Ou às vezes acabam consumindo referências que são refletidas na experiência. Eu realmente ainda não consegui ter um pensamento mais conclusivo sobre isso, mas é muito interessante, assim, quando você para pra pesquisar e ler relatos de DMT, que às vezes você acaba encontrando elementos em comum ali, que se apresentam de uma forma que você fala, opa, isso aqui de novo, desse jeito, e com pessoas diferentes, né, de épocas diferentes. Então, muito interessante. De forma alguma eu tô sugerindo aqui que isso seja algo mágico, né, ou etéreo, assim, por si só, tá? Eu só tô fazendo esse apontamento que essas semelhanças são interessantes. Uma coisa que eu acho legal também de parar pra pensar sobre essa experiência e esse tipo de experiência é que, ao mesmo tempo que ela é muito sensível, assim, né? Eu acho que ela coloca o viajante ali, a pessoa que tá experienciando aquilo de uma forma muito vulnerável, assim, né? Pra grandiosidade daquilo que ele tá vivenciando. E isso, com certeza, pode ter efeitos positivos, assim, pra pessoa, né? Dependendo de como que ela faz a integração dessa experiência. Eu acho que também esse tipo de experiência mais messiânica, assim, né? Essa coisa de ser o mártir ali, né? Uma coisa de que, tipo,
eu vou me sacrificar pelos outros, eu tô sofrendo o que Jesus sofreu na cruz. São sentimentos e vivências legítimas, né, da pessoa que teve essa experiência, só que também são algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado, né, porque muitas vezes esse tipo de experiência, dependendo de quem tá vivenciando aquilo, pode ser um gatilho ali pra pessoa acabar se afundando numa narrativa super messiânica ali, de herói, né, de uma pessoa que simplesmente conseguiu ter acesso a uma experiência divina e é de alguma forma superior às outras pessoas, ou tá ali pra ajudar todo mundo, né? Um anjo na terra que veio com um propósito, e só ele tem esse propósito, enfim. Eu tô falando aqui meio por alto, mas é que realmente existem pessoas assim, dentro dessa bolha aí de pessoas que usam psicodélicos, né? E que buscam ter experiências aí com psicodélicos. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, sabe? Eu acho que é muito importante a gente saber absorver bem esse tipo de experiência. Não tô dizendo que esse tipo de viagem é ruim, tá? No geral, é uma viagem muito, muito bonita mesmo, assim. Só que eu acho que é importante alertar também que a gente não pode cristalizar as coisas a partir de experiências como essa, né? Basicamente, o que eu tô dizendo aqui é cuidado com a vibe de guru místico aí, caso você se encontre aí tendo uma experiência parecida com essa, tá? Mas isso é só um aviso. Isso é só um aviso. Na verdade, quem busca fazer uma experiência com DMT, muitas vezes busca um tipo de experiência parecido com essa. Então, não tô falando aqui fazendo um julgo de valores. Só tô realmente dando um alertinha, né? Por favor, vai com calma, assim, né? Outra coisa que eu percebi nesse relato é uma certa resistência do viajante em aceitar seguir naquela jornada ali com aqueles elfos ali, né? Com aqueles seres mágicos que ele tava conversando. Então eu sinto que toda hora ele tava meio que num limbo ali de vai, não vai, né? Tipo, vou ou não vou, vou ou não vou. E aí ele fica com medo de ir, aí de repente ele aceita que ele tem que ir. Só que parece que ele aceita meio que na obrigação, assim, né? De não, eu preciso ir. Oh, meu Deus, eu tenho que ir. E eu acho que no caso de experiências como essa de DMT, né? De alguns psicodélicos, que você tá num conflito mais psicológico ali, de adentrar ou não ali naquela viagem ali que você tá se propondo a fazer, muitas vezes você fica nesse limbo igual ele ficou nessa viagem, né? Então talvez se ele tivesse tomado uma iniciativa de bora que bora, vamos aí, vou me tornar o escolhido e vamos aí, onde vocês querem me levar? Talvez ele tivesse uma experiência diferente, né? Talvez as coisas teriam se desenrolado de outra forma. Mas isso não quer dizer que seria melhor ou pior, tá? Só seria diferente. Eu só percebo que com DMT tem muito esse negócio de você simplesmente aceitar essa transição aí pra esse hiperespaço aí, esse mundo maluco ali da experiência, ou você ficar nesse limbo aí de ai meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Sempre tem essa coisa associada, né, à morte do corpo físico, parece que você vai morrer se você for, porque você vai, né, seu corpo vai parar de existir e tudo mais. Só que a gente sabe que muitas vezes isso é só um reflexo ali daquela morte do ego, né? Daquela coisa da sua identificação começar a ir embora e você ter essa sensação de morrer mesmo, de perder seu corpo físico. Então eu acho que muitas vezes essa aceitação ali no momento da experiência de vamos aí, vamos embarcar, o que é, vou transcender, o que vai acontecer, pode ser uma coisa que leve a novos caminhos, né? E saia desse vai e vem que às vezes acaba acontecendo nas trips. Mas enfim, isso é só minha opinião, tá, galera? Se você não concorda comigo, ou se você concorda comigo, deixa um comentário aqui no Spotify, ou enfim, no Instagram, me manda uma DM. Vamos conversar porque eu acho interessante a gente trocar ideia mesmo sobre esse tipo de experiência. Mas bom, eu acho que sobre o relato era isso. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Relatos Psicodélicos, o último episódio do ano, né? Mas, como eu disse, em janeiro a gente já tá de volta com um episódio novo, tanto do Relatos como do Giro Psicodélico. Então fiquem ligados aí no seu tocador de podcast, no nosso Instagram, pra acompanhar aí os novos episódios. Se você tem vontade de ouvir mais conteúdo sobre psicodélicos, eu te recomendo a conhecer o Além da Brisa, o nosso podcast exclusivo da comunidade do Relatos Psicodélicos. Para isso é só acessar o catarse.me/relatos_psicodélicos. Lá no Catarse você vai entender um pouco melhor como funciona a nossa comunidade e com apoios a partir de R$12 ao mês,
você já tem acesso aos episódios do Além da Brisa e outros conteúdinhos que a gente tem lá, lives, filmes legendados, enfim, tem bastante coisa legal lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Fora isso, se você quiser fazer um apoio pontual pro podcast, é só acessar o livepix.gg/relatos psicodélicos, que a partir de 1 centavo você consegue fazer um pix pra gente, mandar uma mensagem, ou com uma recomendação, ou com algum recadinho, ou simplesmente sem mensagem nenhuma, só pra ajudar a gente com uma grana mesmo. Pode ir lá que a gente vai receber e vai ficar muito agradecido. Não se esqueçam também de seguir a gente no Instagram, no @relatos_psicodélicos, e acessar o nosso servidor no Discord, nosso recém-lançado servidor no Discord. O link tá aqui na descrição do episódio, beleza? Fora isso, galera, só relembrando vocês de conhecer o trabalho da Reaja, a mais nova parceira do Relatos Psicodélicos. No começo do episódio eu já falei bastante, né, sobre teste colorimétrico e tudo mais, mas eu realmente recomendo a você ir lá conhecer o trabalho deles, porque é um trabalho muito importante, assim. Então acessa lá o www.reaja.com.br e dá uma moral aí pra essa empresa que acreditou aí no nosso trabalho e no nosso conteúdo. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham um ótimo final de ano, um feliz ano novo e até a próxima viagem. O objetivo desse podcast não é incentivar ou promover o uso de substâncias ilícitas. O programa tem um caráter totalmente informativo e tem como objetivo quebrar o tabu proibicionista em cima das substâncias citadas.